Boa noite, Rodrigo. Antes de mais, obrigado por teres aceito o nosso convite. 32 anos, Rodrigo Silva, homem da ciência. Rodrigo, peço que te apresentes um bocadinho. Olá, boa noite. Meu nome é Rodrigo, como o Ricardo já disse. Eu sou engenheiro agrônomo. A minha formação na licenciatura ou bacharelado, como dizemos no Brasil. Tenho mestrado em agronomia também e meu doutoramento em biologia, que foi feito aqui em Portugal, na Universidade de Évora. E atualmente eu tenho um contrato pós-doutoral ou um contrato de investigador doutorado, como dizem atualmente, pós-doc, e trabalho com biologia molecular de patógenos humanos, ou seja, eu trabalho com o pneumococcus, que é a bactéria que causa a pneumonia e outras doenças. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo, trabalhando com pneumococos e estando ligado à área da ciência, como é que viste ou como é que viveste esta fase da pandemia, esta fase do confinamento? Foi um pouco chocante para mim, porque durante a minha licenciatura, durante o mestrado e também o doutoramento, eu sempre trabalhei com bactérias. O pneumococcus é uma bactéria, mas eu trabalhava com bactérias ligadas ao solo, bactérias que promoviam o crescimento de plantas, daí que vem a agronomia. E depois quando mudei para esse contrato, que foi em novembro de 2019, foi um mundo novo para mim. Nós usamos as mesmas ferramentas, com micro-organismos diferentes, por isso que eu pude fazer essa transição de um campo para outro. No entanto, o contexto de doença, de seres humanos, foi muito novo para mim devido à minha formação em agronomia. Então, em novembro, eu entrei nesse novo trabalho na Universidade Nova de Lisboa e em março nós tivemos que parar. Então, para mim, teve um impacto muito grande porque eu estava começando a dar os meus primeiros passos na ciência voltada para doenças, para pneumonia e tentar perceber melhor como funcionava essa bactéria, o pneumococcus. E eu tive que parar e, como cientista, a gente precisa de muito material no laboratório. O cientista precisa estar principalmente no laboratório, dependendo do que ele faz na ciência. No meu caso, eu precisava, no meu trabalho, eu precisava muito de ir ao microscópio, num microscópio específico, para fotografar as minhas bactérias e tentar perceber melhor o comportamento dessas bactérias. E eu fui interrompido durante a pandemia para ficar em casa. Então, eu fiquei muito sem saber o que fazer, depois de muitas conversas com a minha supervisora. Nós decidimos que eu ia tentar escrever projetos, mas teve um impacto muito grande nesse sentido, porque era o início do meu novo trabalho. E outro impacto muito grande que também teve a nível profissional, depois que nós voltamos da quarentena, foi uma adaptação do nosso laboratório, ou divisão da atenção que cada um tinha voltado para o pneumococcus, para abertura ou instalação de um novo laboratório em que começamos a fazer testes de Covid. Não nosso laboratório, mas um laboratório no qual a minha chefe também é responsável, faz testes de Covid em relação com a Câmara de Oeiras. A Câmara de Oeiras comprou vários testes e a minha chefe, junto com vários voluntários, eu sou um desses voluntários, fazemos testes de Covid atualmente nas instalações do instituto onde eu trabalho. E como é que sentes que as pessoas, o comportamento das pessoas mudou com esta pandemia? Como é que vês o comportamento das pessoas a nível de etiqueta respiratória, a nível das doenças respiratórias? Eu acho que as pessoas falam muito mais sobre isso e, e com razão, as pessoas têm medo, têm muito medo. Eu acho ainda assustador quando eu vejo, por exemplo, num comboio, eu que vou pego um autocarro, depois o comboio para ir ao trabalho, eu acho assustador ver pessoas atualmente nesse nível de evolução da pandemia com o nariz de fora ou muito próximas. Eu acho que o comportamento das pessoas, de forma geral, tem sido muito bom, as pessoas têm se comportado muito bem, porque o medo leva a isso. Eu acho que não há nada melhor do que o medo para. Não é que o medo seja a melhor arma para
educar as pessoas, mas pelo medo as pessoas passaram a mudar os seus comportamentos e isso é positivo. No entanto, eu ainda vejo pessoas que não cumprem todas essas regras, o que também é uma pena. Eu acho que as pessoas começam a ter melhores comportamentos quando perdem alguém próximo, como é o caso que aconteceu comigo, eu perdi uma prima no Brasil que tinha 37 anos por causa do Covid. E como é que tu vês o futuro? No impacto, no futuro desta pandemia? Como é que tu consegues neste momento ver o futuro? Como é que tu achas que vai ser o futuro? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que talvez seja quando eu vi as suas perguntas, eu acho que essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis de se prever. Eu acho que as pessoas vão ficar mais preocupadas, vão falar mais de ciência. Eu nunca vi se falar tanto de ciência como atualmente. Importância das vacinas. Voltamos a falar sobre o surgimento das vacinas. Eu acho que a ciência ganhou virou um debate popular. Falar sobre ciência, falar sobre vacina, os pós e contra. Eu acho isso extremamente importante. E eu me considero uma pessoa otimista e eu vejo o futuro de forma positiva, porque talvez essa pandemia tenha servido como uma grande reflexão para pensarmos como a nossa sociedade vive em comunidade. Também observo questões tão pequenas como o abraço, o convívio com os amigos, vejo o impacto que teve nas pessoas que eu vivo no meu dia a dia, a impossibilidade, por exemplo, de ter a ceia de Natal e pensar num futuro sem essa pandemia. Eu vejo as pessoas mais esperançosas, principalmente agora com o surgimento da vacina. Então, eu acredito num futuro positivo, apesar do impacto na economia, que isso é inevitável. Um futuro mais esperançoso, acho que é o que todos neste momento esperamos. Sim, Rodrigo, obrigado pelo teu depoimento. Obrigado por teres participado. eu que agradeço pelo convite. Até à próxima.